galera, beleza? Professor Diogo Prado falando, tá? A aula de hoje vai ser sobre o tema magnetismo e basicamente o que a gente vai estudar são as propriedades dos ímãs, tá bom? E para mostrar isso eu trouxe 3 ímãs daqui de casa, tá? Dali da geladeira, para tentar mostrar para vocês que ao aproximarmos dois ímãs, às vezes eles aderem um ao outro, olha, existe uma força de atração entre eles e às vezes existe uma força de repulsão. Olha, repare que por mais que eu tente fazer força aqui, eu não consigo fazê-los aderir. Então vamos à tela, tá, gente? O tema de hoje, como eu já falei para vocês, ele vai ser o magnetismo, e o que a gente vai ter aqui, basicamente, é a parte da física que vai estudar, a princípio, a propriedade dos ímãs, tá? Existe muita gente que confunde o comportamento dos ímãs, ou seja, do magnetismo, com o comportamento das cargas elétricas e acha até que é a mesma coisa. Porém, olha, ímã, ele vai oferecer para a gente a força de uma determinada natureza, que é a natureza magnética. As cargas elétricas, elas vão oferecer esse comportamento também de atração e repulsão de uma natureza completamente diferente, ok? Da mesma forma que a gravidade, ela também é uma força de origem completamente diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Eu vou acrescentar aqui 2 objetos, e como a gente já viu aqui no início da aula, é possível, ao aproximarmos 2 ímãs, a gente perceber que eles podem sofrer repulsão, e é possível também, ao aproximarmos 2 ímãs, a gente ver o comportamento de atração. Existe uma coisa que a gente vai fazer diferente em relação ao que a gente fazia nas cargas elétricas, que aqui nos ímãs a gente vai ter que necessariamente separar esses ímãs em 2 partes, tá bom? Então eu vou, os nossos 4 ímãs trazidos aqui por mim, a gente vai separar numa parte onde a gente vai dizer que, por exemplo, aqui a gente tem um polo norte e um sul, tá? Diferente das cargas elétricas, que a gente sempre tinha o objeto só com carga positiva ou só com carga negativa, aqui a gente vai ter sempre um dipolo, tá? Norte e sul. E aqui, por exemplo, se ela está repelindo da outra, então a gente teria aqui o sul e o norte, né? Lembrando a ideia que a gente viu na aula de carga elétrica, o mesmo conceito, né? Os iguais, eles devem se repelir, né? E aqui, se eu, por exemplo, repetisse, né, o de cima, aqui deveria estar ao contrário, olha. Então, eu teria norte, sul. Então, aqui eu tenho polos iguais próximos se repelindo, e eu tenho polos opostos próximos também se repelindo. Então, basicamente, a gente poderia dizer que esse resuminho daqui, ele é capaz de trazer para a gente o que eu acabei de demonstrar, né? Então, basicamente, todos os ímãs eles devem ter dipolo. Sempre eu vou ter um polo norte com um polo sul. Então, no caso aqui, né, se eu colocar o polo sul próximo do polo norte, esses ímãs eles devem se atrair, da mesma forma que o oposto também funciona, tá? E aqui embaixo, se eu colocar o polo sul próximo do polo sul ou polo norte próximo do polo norte, eles devem se afastar ou se repelir. Então a gente pode dizer que polos iguais eles sempre irão se repelir ou se afastarem, e polos opostos eles sempre se atraem. Na página anterior eu já tinha falado, mas aqui eu vou destacar, tá? Mais uma vez, quando a gente está lidando com os ímãs, não é? A gente pode ter o comportamento de atração e repulsão com o mesmo ímã. Então, bastaria, por exemplo, eu pegar esse ímã daqui, olha, e eu trocá-lo de lado. Quando a gente está lidando com cargas elétricas, não. Uma carga positiva, ela sempre vai repelir uma carga positiva. Uma carga negativa sempre vai repelir uma carga negativa. E as cargas de sinais opostos, elas sempre vão se atrair, né? Então a gente não pode dizer que o comportamento aqui dos ímãs ele é igual ao das cargas elétricas, porque dependendo do posicionamento do ímã, olha, repare que nesse primeiro caso da situação de cima,
E nesse primeiro caso aqui na situação de baixo, eu só peguei o segundo ímã e eu troquei de lado. Então é suficiente para a gente poder justificar a atração e a repulsão, tá? Nas cargas elétricas isso já não seria possível, tá bom? A gente vai dizer que tanto quando a gente lida com os ímãs, quando a gente lida com as cargas elétricas, o que faz a comunicação entre esses dois objetos é o que a gente vai chamar de ação de campo, tá? Isso aí vai ser uma ação manifestada em uma região do espaço, tá? Que ela pode ter natureza magnética, caso a gente esteja lidando aqui com os ímãs, ou ela pode ter natureza elétrica. Essa ação de campo a gente vai tentar representar por linhas, porque ajuda a gente a entender a geometria de como isso aí funciona. Por exemplo, aqui no campo elétrico, a gente diz que o campo de uma carga positiva, ele sempre é um campo divergente. O que significa isso? Significa que ele vai sair da carga e ele tende a se espalhar com uma geometria esférica por todas as regiões do espaço. Se eu tiver uma carga negativa, né, essas linhas elas vão vir de todas as regiões do espaço para o lugar da carga. Então, na primeira situação, a gente tem um campo que a gente vai chamar de divergente, ok? Vou abreviar aqui. E a segunda situação, a gente vai ter um campo que a gente vai chamar de convergente. Se eu aqui embaixo, por exemplo, coloco uma carga positiva próximo de uma carga negativa, né, o que acontece? Deixa eu destacar melhor aqui porque está muito pequenininho ali embaixo. O que acontece? Repare que as linhas elas continuam saindo daqui da nossa carga positiva e indo em direção às nossas cargas negativas. O que acontece é que vai haver uma superposição desses campos elétricos, tá? E aí na prática a gente vê esses campos oferecendo um desenho um pouco diferente. Na prática, quando a gente consegue conectar um campo ao outro, né, a gente percebe a linha conseguindo sair de um, indo até o outro com um sinal oposto, aí a gente percebe a atração elétrica acontecendo. Nesse primeiro caso, os opostos se atraem. Se eu for pegar, por exemplo, uma situação dessa daqui, onde eu tenho duas cargas positivas, né, aqui é uma carga positiva e aqui eu tenho uma outra carga positiva, repare que como todas as linhas elas querem sair do objeto e ir para todas as regiões do espaço, você não consegue fazer essa conexão de linhas aqui entre essas cargas. A gente vai inclusive dizer que numa situação como essa, o campo elétrico aqui entre as cargas, ele seria zero. Vocês vão retomar essa matéria num outro momento, tá? Não é o que a gente quer discutir aqui. Quando a gente pega o campo magnético, né, que é o campo gerado em torno do ímã, a gente vai ter aqui uma situação um pouco diferente, tá? Porque nas cargas elétricas a gente poderia ter o comportamento independente de cada um dos polos. Aqui não, já falei isso para vocês. Eu sempre preciso ter um polo norte do meu ímã e eu sempre vou ter que ter um polo sul. Basicamente, a gente vai dizer que as linhas sempre saem do polo norte e elas circulam aqui em torno do ímã e chegam até o polo sul, ok? Então, nos lugares aqui dos polos, tá? Repare que você tem uma maior concentração de linhas. Então, uma outra característica também para essa situação onde a gente vê as linhas de campo magnético é dizer que nos polos o campo é mais intenso, exatamente porque a gente tem uma maior concentração dessas linhas. Então, voltando ao campo magnético, né, eu trago essa pergunta daqui, que basicamente é o seguinte: seria possível ver essas linhas? Bem, essas ações de campo, teoricamente, elas são invisíveis, mas é possível a gente acrescentar, ok? Materiais que teriam facilidade de sentir essa ação e com isso demonstrar o formato dessas linhas. Por exemplo, aqui eu tenho um ímã, tá? Nessa primeira parte daqui, onde eu tenho um polo sul à esquerda e um polo norte, e repare que aqui, olha, jogando limalha de ferro em volta ou em cima desse ímã, repare que a limalha de ferro
ela mais ou menos mostra os desenhos que a gente viu nessa figura daqui, né? Ela consegue mostrar a ação de campo magnético, né? Se a gente for tentar pensar na ação de atração e repulsão, né, a gente poderia pensar em botar um ímã do lado do outro e ver como esse campo se comportaria. Eu trouxe essas figuras aqui, né? Eu peguei essas figuras na internet, mas ela, na verdade, para mim está um pouco ruim, né? Porque se você for reparar, dá a sensação que aqui a gente tem norte e sul próximo, mas não fica claro nela que o polo sul para essa primeira questão, ela também existe, então eu precisaria definir aqui o meu polo sul e aqui na outra parte a gente teria o polo norte também acontecendo. Sempre preciso ter polo sul e polo norte em todos os ímãs, então repare que nessa primeira situação as linhas saem daqui do norte e chegam até o sul, então se existe a capacidade de conexão dessas linhas entre um ímã e o outro, a gente percebe a possibilidade de atração, né? E olhando para o outro ímã, mesma coisa, olha, faltou botar aqui no lado esquerdo o polo sul e agora no lado direito também o polo sul. O que acontece? As linhas sempre saem do norte e tentam chegar até o sul. Como aqui eu estou com norte próximo de norte, aqui no meio eu não tenho ação magnética também acontecendo, seria mais uma situação de repulsão. Aqui a gente teria esses objetos se repelindo, né? Então, basicamente seria isso, tá? Quando a gente lida com os ímãs, né, a gente consegue perceber, dependendo do material, ele pode gerar, tá, atração, repulsão ou mesmo não gerar nada. Então, por exemplo, aqui, olha, estou citando a situação onde eu vou colocar clipes de ferro próximos aqui do ímã. E esses clipes aqui, né, nitidamente a gente percebe um comportamento de atração, né? E aí, dependendo do tipo do material, a gente pode observar isso ou não, tá? Tô deixando um linkzinho aqui de um vídeo que eu achei no YouTube. Eu vou clicar aqui e vou reproduzi-lo muito rapidinho, só para a gente ver o que aconteceria aí nessas situações, tá joia? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, a gente tem agora aqui algumas propriedades que são importantes para os ímãs, tá? A primeira propriedade, né, é exatamente a capacidade que ele tem de atrair objetos metálicos, tá? Mas o vídeo ele é mais completo do que simplesmente essa afirmação. A segunda propriedade aqui, que é uma propriedade relevante para a gente, tá? É a questão dos polos magnéticos, que o ímã ele sempre deve ter dois polos, tá bom? E lá no polo você vai ter a região onde o campo ele vai ser mais intenso, tá? A terceira propriedade é de atração e repulsão, né, dos polos. Polos iguais se repelem, polos opostos se atraem, já falamos. E por fim a quarta propriedade dos ímãs, que é exatamente a inseparabilidade dos polos. Como assim, professor? O que você quer dizer com isso? Olha, por exemplo, vamos supor que eu pegue um ímã como esse daqui que está representado aqui. E aí eu tente quebrar esse ímã ali onde a setinha está apontando. Então, sei lá, apliquei uma força aqui e parti esse ímã em duas partes. A princípio, a gente poderia até pensar que a gente teria uma parte norte e uma parte sul. Isso não vai acontecer, tá? A gente sempre vai ter norte e sul. Então essa parte aqui que foi quebrada, ela vira uma nova parte norte e uma nova parte sul, e a outra parte que foi quebrada também. De novo, se eu quebrar essa próxima parte aqui em outras duas partes,
mais uma vez a gente vai ter outros ímãs sendo formados com a mesma orientação, tá? Se eu tinha aqui, por exemplo, o norte do lado esquerdo e o sul do lado direito, ele vai manter norte do lado esquerdo e sul do lado direito para todo mundo, tá? Quanto a isso, não vai mudar não. E é claro que se a gente for parar para pensar aqui na referência, olha, como os polos opostos eles estão próximos, então a gente acabaria percebendo esses polos se atraindo. Então esse pedaço de ímã quebrado ele acabaria se encaixando, tá? Então fica aqui a observação, tá? Ao quebrarmos um ímã, sempre temos um novo ímã, tá? Com dois polos, faltou um pedacinho ali, né? Deixa eu trazer mais para cá, com dois polos diferentes, ok? Essa aula ela vai ter continuação, tá? Tem muito assunto para a gente tratar ainda sobre isso, mas eu acho que se eu deixar nesse vídeo só vai ficar muito extenso, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que possa ter sido proveitoso para vocês e até a próxima, tá?